Um menino de rua curou as pernas de um garoto cadeirante sem saber que ele era filho de um milionário. O milionário, por sua vez, mudaria o destino do menino para sempre. Antes de seguir com a história, deixe seu like, inscreva-se e comente aí de onde você está assistindo. Kael tinha 8 anos e conhecia cada canto sujo da cidade. Suas roupas rasgadas mal cobriam o corpo magro, mas seus olhos grandes ainda brilhavam com algo que a maioria das pessoas nas ruas já havia perdido. Ele carregava sacos de cimento desde as 6 da manhã, quando os operários chegavam nas obras. Seus braços finos tremiam sob o peso, mas ele nunca reclamava. No fim do dia, ganhava algumas moedas e um pedaço de pão. O fogo que matou seus pais ainda visitava seus pesadelos. Kael tinha 5 anos quando acordou com a fumaça engasgando sua garganta. Sua mãe o jogou pela janela do primeiro andar antes que as chamas a engolissem. Ele quebrou o braço na queda, mas sobreviveu. Ninguém da família apareceu para buscá-lo no hospital. Quando recebeu alta, não tinha para onde ir. 3 anos se passaram desde então. Kael aprendeu a dormir em becos, a evitar os homens bêbados que apareciam à noite e a encontrar comida em lixeiras de restaurantes, mas algo nele permanecia intacto. Toda noite antes de dormir, ele juntava as mãos e agradecia. Agradecia pelo dia que passou, pela comida que conseguiu e pelo simples fato de estar vivo. Naquela terça-feira de outubro, Kael terminou seu trabalho mais cedo. O mestre de obras dispensou a todos porque uma chuva forte estava chegando. O menino atravessou a praça central carregando sua mochila velha, onde guardava os 15 dalos que ganhara no dia. Planejava comprar um sanduíche e guardar o resto. Foi então que ouviu um choro. Um menino loiro estava sentado numa cadeira de rodas perto da fonte, as mãos agarrando os braços da cadeira com força. Lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido e ele gritava por ajuda. Pessoas passavam apressadas, algumas olhavam, mas ninguém parava. Kael se aproximou devagar. O menino na cadeira tinha cerca de 10 anos. Usava roupas caras e um relógio que provavelmente custava mais do que Kael ganharia em anos. Seus olhos azuis estavam vermelhos de tanto chorar. Kael tocou seu ombro. O menino se assustou. "Está doendo muito", o garoto loiro disse entre soluços. "Minhas pernas. Está doendo tanto. Onde está a Marina? Eu preciso da Marina." Kael não sabia quem era Marina, mas viu o sofrimento estampado no rosto do outro menino. Algo dentro dele se moveu. Era o mesmo sentimento que tinha quando via cachorros de rua machucados, ou quando encontrava mendigos mais velhos passando frio. Sua avó costumava dizer antes de morrer que ele tinha um coração que sentia demais. "Posso tentar ajudar?" Kael disse baixinho. "Minha avó dizia que quando algo dói, a gente pode pedir para parar." Ele colocou suas mãos pequenas e calejadas sobre os joelhos do menino loiro. Fechou os olhos, não disse nada em voz alta, mas dentro de sua cabeça pediu. Pediu que a dor parasse e que o menino ficasse bem. Pediu como pedia todas as noites, com a mesma fé simples que o mantinha vivo. Um calor subiu pelos braços de Kael. Ele sentiu como se algo passasse através dele, algo maior do que podia entender. O menino na cadeira parou de chorar. Kael abriu os olhos e viu a expressão de espanto no rosto do outro garoto. A dor sumiu. O menino loiro sussurrou. Sumiu completamente. E então aconteceu. O menino colocou os pés no chão. Suas pernas tremeram, mas sustentaram seu peso. Ele se levantou da cadeira de rodas pela primeira vez. Em 4 anos deu um passo, depois outro. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas agora eram lágrimas diferentes. "Eu estou andando", ele gritou. "Eu estou andando de verdade." A praça inteira parou. Dezenas de pessoas tiraram seus celulares e começaram a gravar. Kael ficou parado sem entender direito o que havia acontecido. O menino loiro o abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Uma mulher de uniforme surgiu correndo entre a multidão. Ela tinha uns 30 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo e seu rosto mostrava pânico absoluto. Era Marina. Kael presumiu. "Theo!" ela gritou. "Theo, meu Deus, o que aconteceu?"
Ela viu o menino em pé e andando, e sua mão cobriu a boca. Seus olhos foram de Theo para Kael, para a cadeira de rodas vazia e para as dezenas de pessoas filmando tudo. Seu rosto ficou branco. Nós precisamos ir, ela disse agarrando Theo pelo braço. Agora, Theo. Seu pai não pode saber que eu deixei você sozinho. Mas o menino me curou. Theo protestou, tentando se virar para Kael. Ele colocou as mãos nas minhas pernas e eu melhorei. Marina, você não está vendo. Eu estou andando. Marina não estava ouvindo. Ela arrastou Theo para longe, deixando a cadeira de rodas abandonada na praça. O menino loiro tentou olhar para trás procurando Kael, mas a multidão já havia cercado o garoto. Você pode curar minha filha, uma mulher gritou, empurrando as outras pessoas. Ela tem câncer. Por favor, meu marido está no hospital. Outra voz surgiu. Você pode ajudá-lo. Você é um santo, é um anjo. Kael entrou em pânico. As pessoas o pressionavam de todos os lados, mãos tentando tocá-lo, vozes gritando pedidos. Ele era apenas uma criança e não entendia o que havia feito. Aproveitou um momento de distração e correu desaparecendo entre os becos que conhecia tão bem. Atrás dele, a praça continuou em alvoroço, com dezenas de vídeos já sendo compartilhados nas redes sociais. Victor Ashford estava em seu escritório no último andar do prédio quando Marina ligou. Ele atendeu sem tirar os olhos dos 3 monitores à sua frente, onde gráficos de ações se moviam em tempo real. Sr. Ashford, Marina disse, e algo em sua voz o fez parar. Aconteceu algo com o Theo. Victor sentiu seu coração acelerar. Em que hospital vocês estão? Ele perguntou, já se levantando e pegando as chaves do carro. Não é isso, senhor. Ele está bem. Na verdade, ele está melhor do que bem, Sr. Ashford. O Theo está andando. Silêncio. Victor ficou imóvel, o telefone pressionado contra a orelha. Repita isso, ele disse lentamente. Theo está, Marina repetiu, e agora sua voz tremia. Ele levantou da cadeira e está andando. Estamos voltando para casa agora. Eu sei que o senhor não vai acreditar, mas é verdade. Victor desligou o telefone. Suas mãos tremiam. Em 3 anos, desde que Theo ficou paralítico após o acidente de carro que matou sua esposa, Victor tinha consultado os melhores neurologistas do mundo. Havia levado seu filho a clínicas experimentais, tentado terapias celulares, ainda em fase de teste, e gastado fortunas em tratamentos que prometiam milagres, mas nunca entregavam nada. E agora Marina estava dizendo que ele simplesmente se levantou e andou. Ele estava no carro em 2 minutos, dirigindo 20 km acima do limite de velocidade. Chegou em casa antes de Marina e Theo. Quando a van adaptada estacionou e a porta se abriu, Victor viu seu filho sair andando, não na cadeira de rodas, mas com suas próprias pernas, um sorriso enorme no rosto. Papai! Theo gritou, correndo em direção ao pai. Eu estou andando, papai. Eu posso andar de novo. Victor abraçou o filho, mas sua mente já estava trabalhando. Isso era impossível. Os médicos haviam sido claros, a medula espinhal de Theo estava danificada de forma irreversível. Ele havia aceitado isso, planejado a vida toda do filho em torno dessa realidade. E agora, de repente, essa realidade mudou sem explicação. Ele se afastou de Theo e olhou para Marina. Seu rosto estava frio. Conte-me exatamente o que aconteceu, ele disse. Cada detalhe. Marina engoliu em seco. Ela sabia que estava em apuros. Nós estávamos na Praça Senhor. Eu fui comprar água e deixei Theo perto da fonte. Foram apenas 2 minutos, eu juro. Quando voltei, havia um menino com ele. Um menino de rua. E Theo estava de pé. Um menino de rua, Victor repetiu, sua voz perigosamente baixa. Você deixou um estranho tocar no meu filho. Ele não fez nada de ruim. Theo interrompeu. Ele me ajudou, papai. Minhas pernas estavam doendo muito e ele colocou as mãos em mim e a dor parou e então eu consegui andar. Victor olhou para o filho. Dor que dor. Você nunca reclamou de dor nas pernas. Sempre dói, Theo disse baixinho. Mas eu não falava porque sabia que não adiantava. Mas hoje estava pior e o menino fez parar. Victor se virou para Marina novamente. Onde está esse menino agora? Ele fugiu, senhor. As pessoas começaram a cercá-lo e ele correu. Fugiu.
Victor disse, e algo em sua expressão fez Marina recuar um passo. Claro que fugiu, Marina. Você tem ideia do que poderia ter acontecido? Um menino de rua sem supervisão tocando no meu filho. Você não pensou em doenças, em intenções, em nada. Mas o Theo melhorou. Ela tentou argumentar. Ou coincidência, ou alguma fraude elaborada, ou alguma coisa que ainda não entendemos. Victor disse. E você facilitou tudo isso ao ser negligente. Pegue seus pertences. Você está demitida. Marina abriu a boca para protestar, mas viu a determinação no rosto de Victor. Ela olhou para Theo, que tinha lágrimas nos olhos, mas sabia que não adiantava discutir. 20 minutos depois, ela estava saindo pela porta com uma caixa de suas coisas. Victor levou Theo para o quarto e depois foi para seu escritório. Ligou para Ricardo Alves, o chefe da segurança privada que cuidava de seus negócios mais delicados. Ricardo, preciso que você encontre alguém. Um menino de rua aparência negra, cerca de 8 anos, foi visto hoje na Praça Central tocando em pessoas. Deve haver vídeos nas redes sociais. Eu quero saber quem é esse garoto e o que ele está fazendo. Pode considerar feito, Ricardo respondeu. Devo trazer o menino para o senhor. Não ainda. Apenas encontre-o e mantenha vigilância. E Ricardo, isso é prioridade absoluta. Victor desligou e abriu o laptop. Digitou algumas palavras-chave na busca e encontrou os vídeos imediatamente. Dezenas deles de ângulos diferentes, todos mostrando a mesma cena, seu filho se levantando da cadeira de rodas, um menino negro pequeno e magro ao seu lado. As imagens eram claras o suficiente para ver o momento, mas o rosto do garoto de rua nunca aparecia de forma nítida. Os vídeos já tinham milhares de compartilhamentos. Milagre na praça, dizia um título. Criança curandeira, dizia outro. Victor sentiu raiva subir em seu peito. Ele não acreditava em milagres, acreditava em ciência, em lógica, em causa e efeito. Ele descobriria a explicação real para o que aconteceu com seu filho. Doutora Helena Carvalho estava terminando suas consultas do dia quando sua assistente bateu na porta. Doutora, você precisa ver isso, a mulher disse mostrando o celular. Helena ajustou os óculos e assistiu ao vídeo. Ela conhecia aquele menino na cadeira de rodas. Theo Ashford era seu paciente há 3 anos. Ela havia examinado pessoalmente cada centímetro de sua coluna danificada. Havia explicado aos pais que não havia cura, que ele precisaria aprender a viver com a paralisia. E agora estava vendo Theo andar como se nada tivesse acontecido. Quando isso foi gravado, ela perguntou. Hoje à tarde, a assistente respondeu. Está viralizando em todas as redes sociais. As pessoas estão dizendo que foi um milagre. Helena não acreditava em milagres, mas acreditava em fenômenos que a medicina ainda não compreendia. Imediatamente, ela ligou para Victor Ashford. Victor atendeu. Imagino que tenha visto os vídeos. Preciso examiná-lo. Helena disse sem rodeios. O que aconteceu é neurologicamente impossível. Se ele realmente recuperou a função das pernas, isso contradiz tudo o que sabemos sobre lesões medulares. Pode vir amanhã às 8 da manhã, Victor disse. Eu também quero respostas. Helena chegou na mansão Ashford pontualmente. Victor a recebeu na porta, seu rosto mostrando a tensão de uma noite sem dormir. Theo estava na sala, andando de um lado para o outro, claramente encantado com sua mobilidade recuperada. A médica conduziu um exame neurológico completo, testou reflexos, sensibilidade e força muscular. Pediu que Theo fizesse uma série de movimentos. Depois passou 1 hora revisando todos os exames anteriores, comparando-os mentalmente com o que estava vendo agora. Quando terminou, ela se sentou pesadamente numa cadeira. Não é possível, ela disse em voz baixa. Mas é real. Explique, Victor exigiu. A lesão na medula espinhal de Theo era severa e permanente. Os exames anteriores mostram isso claramente. Agora, essa lesão simplesmente não existe mais. É como se nunca tivesse acontecido. Não existe procedimento médico capaz de reverter esse tipo de dano com a medicina atual. Então, o que aconteceu? Eu não sei, Helena admitiu. E pela primeira vez em sua carreira de 20 anos, ela sentiu o chão fugir sob seus pés. Mas preciso encontrar o menino que fez isso.
Victor estudou a médica. Você acredita que ele realmente curou meu filho? Eu acredito que algo extraordinário aconteceu, Helena disse cuidadosamente. E como cientista preciso investigar. Posso. Victor assentiu. Já tenho pessoas procurando por ele. Quando o encontrarmos, você será a primeira a saber. Kael não tinha ideia do caos que havia deixado para trás. Depois de fugir da praça, ele voltou para o depósito abandonado onde costumava dormir. Era um prédio que deveria ter sido demolido anos atrás, mas a prefeitura nunca terminou o trabalho. Kael dividia o espaço com 3 outros moradores de rua, um homem idoso chamado José, uma mulher na casa dos 40, chamada Rita, e um adolescente de 15 anos chamado Lucas. José estava sentado no seu canto quando Kael entrou. O velho tinha problemas nos pulmões e tossia constantemente. Essa noite a tosse estava pior. Você está bem, seu José? Kael perguntou. Só a tosse de sempre, menino. Um dia desses ela vai me levar. José deu uma risada amarga, que se transformou em mais tosse. Kael se aproximou sem pensar muito, colocou a mão no peito do velho e fez o que sempre fazia quando via alguém sofrendo, pediu para que melhorasse. José parou de tossir. Ele olhou para o próprio peito surpreso, respirou fundo. Depois de novo, pela primeira vez em meses, conseguiu encher os pulmões completamente sem dor ou engasgo. Menino, o que você fez? José perguntou. Kael apenas sorriu. Nada, seu José, só pedi. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Pessoas começaram a aparecer no depósito. Primeiro foi uma mãe com uma criança febril. Ela havia ouvido de José que havia um menino que ajudava. Kael colocou a mão na testa da criança e a febre baixou em minutos. Depois veio um homem com dor nas costas que o impedia de trabalhar, uma mulher com uma ferida infectada na perna e um adolescente com crises de asma. Kael atendia a todos um por um, sempre da mesma forma simples, colocava as mãos e pedia. Nem sempre funcionava completamente. A ferida da mulher não sarou na hora, mas parou de infeccionar e começou a cicatrizar rápido. O homem com dor nas costas sentiu alívio, mas não cura total. Mas todos sentiam alguma melhora, e a palavra se espalhou. Padre Samuel administrava a pequena capela de Santo Antônio na periferia há 30 anos. Ele tinha 72 anos, cabelos completamente brancos e mãos trêmulas de Parkinson, mas sua fé permanecia sólida como rocha. Todas as terças e quintas ele preparava sopa e distribuía para os moradores de rua da região. Foi numa dessas noites que José apareceu na fila. Padre Samuel o conhecia bem. O velho estava diferente, respirava melhor, tinha mais cor no rosto. Seu José, você está com uma aparência melhor, o padre comentou. É o menino padre, ele tem um dom. Colocou a mão no meu peito e minha tosse parou. Faz 4 dias e eu não preciso mais do remédio. Que menino? O padre perguntou. Um garoto de rua, 8 anos, talvez 9, mora no depósito abandonado comigo. As pessoas estão procurando ele, padre, dizem que ele cura. Padre Samuel ficou intrigado. Ele já havia visto muitos curandeiros falsos em seus anos de sacerdócio, mas algo na sinceridade de José o tocou. Você pode me levar até ele. No dia seguinte, o padre foi ao depósito e encontrou Kael sentado no chão, cercado por 5 pessoas que esperavam sua vez. O menino parecia exausto, mas continuava atendendo cada um com paciência. Padre Samuel observou de longe. Viu Kael colocar as mãos num homem com tremores e viu os tremores diminuírem. Viu uma mulher com enxaqueca sair sorrindo à dor, aparentemente sumida. Não havia encenação, não havia pedidos de dinheiro, não havia teatralidade. Apenas um menino magro fazendo algo que parecia tão natural para ele quanto respirar. Quando todos foram embora, o padre se aproximou. Kael o olhou com aqueles olhos grandes e cansados. Olá, filho. Meu nome é Samuel. Sou padre da capela de Santo Antônio. Olá, padre. Kael disse educadamente. Precisa de ajuda. Na verdade, vim oferecer ajuda. Ouvi dizer que você tem dormido aqui. Não é seguro para uma criança. A capela tem um depósito nos fundos. Não é muito, mas tem um colchão e um cobertor. Você pode ficar lá se quiser. Kael estudou o rosto enrugado do padre. Viu a bondade ali. E de Deus? Ele perguntou.
O Senhor não vai me fazer nada de ruim. Padre Samuel sentiu seu coração apertar. Sou um servo de Deus Filho, e ele me ensinou a proteger os pequenos. Você estará seguro comigo. Kael aceitou. Naquela noite ele dormiu num colchão de verdade pela primeira vez em 3 anos. E quando acordou, havia café e pão esperando por ele na cozinha da capela. Dante Morel tinha 35 anos e uma reputação de destruir vidas. Como jornalista investigativo freelancer, ele se especializava em expor fraudes e escândalos, não por algum senso nobre de justiça, mas porque matérias polêmicas pagavam bem. Ele havia arruinado políticos, empresários e celebridades. Não sentia remorso. Via seu trabalho como necessário, independente dos danos colaterais. Quando Victor Ashford o contratou, Dante viu uma oportunidade de ouro. Um empresário bilionário querendo expor um curandeiro falso. Isso renderia uma matéria explosiva e um pagamento generoso. Quero que você investigue esse menino, Victor disse durante a reunião em seu escritório. Encontre a fraude. Descubra como ele está enganando as pessoas. Então destrua a reputação dele antes que isso se torne um problema maior. E se não houver fraude? Dante perguntou. Não porque acreditasse nisso, mas porque precisava cobrir todas as bases. Sempre há fraude, Victor respondeu friamente. É só questão de encontrar. Dante começou seu trabalho como sempre fazia pesquisa. Ele revisou todos os vídeos da praça, entrevistou pessoas que estavam lá. Seguiu as pistas nas redes sociais, descobriu sobre o depósito abandonado sobre o Padre Samuel e sobre os milagres menores que vinham acontecendo. Ele montou seu plano cuidadosamente. Primeiro, infiltração. Dante recrutou Carla, uma atriz desempregada disposta a fazer qualquer coisa por dinheiro. A história seria simples. Carla fingiria ser uma mãe desesperada com uma filha doente. Eles gravariam tudo com câmeras escondidas. Quando o menino falhasse em curar a criança inexistente, ou pedisse dinheiro ou fizesse qualquer coisa suspeita, Dante teria sua exposição. Carla chegou na capela numa quinta-feira à tarde. Ela havia ensaiado seu papel. Lágrimas falsas escorriam pelo seu rosto enquanto ela implorava para ver o menino curandeiro. Padre Samuel, sempre desconfiado de estranhos, hesitou, mas a aparente dor da mulher o convenceu. Kael estava nos fundos ajudando a organizar doações de roupas. Quando viu Carla, ele se aproximou com aquela naturalidade desconcertante. A senhora está triste. Ele disse simplesmente. Minha filha está doente. Carla começou sua história ensaiada. Os médicos não conseguem descobrir o que é. Ela tem apenas 6 anos e está sofrendo tanto. Por favor, você pode ajudar Kael. Ele não pediu detalhes, não pediu dinheiro, apenas estendeu sua mão pequena e tocou o braço de Carla. Fechou os olhos. O que aconteceu em seguida, Carla não esperava. Ela sofria de enxaquecas crônicas desde os 20 anos. Eram sua companhia constante, uma dor latejante que nenhum remédio conseguia eliminar completamente. Naquele momento, com a mão de Kael tocando seu braço, a dor que ela carregava há 15 anos simplesmente desapareceu. Não diminuiu, desapareceu por completo. Carla se afastou, suas lágrimas falsas se transformando em lágrimas reais. Ela olhou para suas próprias mãos tremendo. Pela primeira vez em décadas, sua cabeça estava completamente livre de dor. Minha cabeça, ela sussurrou. A dor na minha cabeça sumiu como você fez isso. Kael sorriu com aquela inocência que só crianças têm. Não fiz nada, só pedi. Carla saiu da capela em choque. Dante a esperava no carro, revisando as imagens das câmeras escondidas. Quando ela entrou, ele viu imediatamente que algo estava errado. Então ele perguntou, conseguiu o que precisávamos? Eu não posso fazer isso, Dante. Carla disse, ele é real. O que quer que ele tenha é real. Minha enxaqueca desapareceu. 15 anos de dor constante e ela simplesmente sumiu quando ele me tocou. Dante soltou uma risada descrente. Efeito placebo. Você estava tão envolvida no personagem que se convenceu. Não foi placebo. Carla disse com firmeza. Eu sei a diferença. Eu não vou participar de destruir esse menino. Pode ficar com seu dinheiro. Ela saiu do carro e foi embora. Dante ficou sentado confuso e irritado.
Ele tinha investido tempo e dinheiro nessa operação e agora estava sem nada ou quase nada. Ele ainda tinha as gravações e talvez pudesse usá-las de outra forma. Theo não conseguia parar de pensar em Kael. Ele agora tinha uma fisioterapeuta nova, uma professora particular e uma rotina completamente nova focada em recuperação física. Seu pai estava obcecado em monitorar cada aspecto de sua melhora, como se esperasse que a qualquer momento as pernas parassem de funcionar novamente. Mas Theo não se importava com nada disso. Pela primeira vez desde o acidente que matou sua mãe, ele se sentia vivo. Andava pela casa só pelo prazer de andar, corria no quintal, subia e descia escadas repetidamente e pensava constantemente no menino de rua que havia tornado tudo isso possível. Ele sabia que seu pai havia demitido Marina. A nova babá, uma mulher rígida chamada Sônia, não era nem metade do que Marina era. Mas Theo tinha aprendido algo. Ele precisava ser mais esperto. Começou pequeno. Durante suas saídas supervisionadas para a fisioterapia, ele memorizava rotas. Perguntava sobre diferentes partes da cidade casualmente. Pesquisava no tablet que seu pai havia dado procurando informações sobre capelas na periferia, sobre áreas onde moradores de rua costumavam ficar. Levou 2 semanas, mas ele finalmente conseguiu uma oportunidade. Sônia precisou atender uma ligação urgente da família durante um passeio no shopping. Ela se distraiu por 5 minutos. Theo desapareceu. Ele usou o dinheiro que havia guardado para pegar um táxi. Deu o endereço da capela de Santo Antônio que havia encontrado em suas pesquisas. O motorista olhou para ele desconfiado, um menino loiro bem vestido, querendo ir para a periferia. Mas o dinheiro falou mais alto. A capela era pequena e desgastada. Theo entrou timidamente. Padre Samuel estava acendendo velas no altar quando viu o menino. "Posso ajudá-lo, filho?" "Estou procurando Kael", Theo disse. "O menino que mora aqui é ele." O padre estudou. Theo reconheceu o rosto dos vídeos. "Você é o menino da cadeira de rodas." "Eu era." Theo corrigiu. "Kael me curou. Eu só queria agradecer." Padre Samuel hesitou. Ele havia se tornado protetor de Kaelo nas últimas semanas, mas viu apenas sinceridade no rosto de Theo. "Ele está nos fundos ajudando a separar doações. Vou buscá-lo." Quando Kael apareceu e viu Theo, seu rosto se iluminou. "Você está bem," ele disse claramente feliz. "Está andando. Graças a você," Theo respondeu. E de repente estava chorando. "Você não sabe o que fez por mim. Eu estava preso naquela cadeira há 4 anos. 4 anos sem correr, sem jogar bola, sem fazer nada que um menino normal faz. E você me deu tudo isso de volta." Kael parecia sem jeito com tanta emoção. "Não fiz nada de especial, só pedi." Os 2 meninos conversaram por horas. Theo contou sobre sua vida na mansão, sobre como tinha tudo menos liberdade. Kael contou sobre as ruas, sobre os perigos e as pequenas alegrias que encontrava. Eram mundos completamente diferentes, mas naquelas horas isso não importava. Eram apenas 2 garotos. "Posso voltar?" Theo perguntou quando chegou a hora de ir embora. "Quero ser seu amigo de verdade." Kael sorriu. "Eu gostaria disso." Theo começou a visitar sempre que conseguia escapar. Usava suas sessões de fisioterapia como desculpa, pagando o motorista para ficar quieto. Ele levava comida para Kael, roupas e livros, mas o que Kael mais gostava eram as conversas. Theo era a primeira criança da idade dele que o tratava como igual. As visitas duraram 3 semanas antes de Victor descobrir. Ele havia instruído Ricardo a manter vigilância sobre seu filho. Não confiava em Sônia completamente, não depois do que aconteceu com Marina. Quando Ricardo relatou que Theo estava fazendo visitas regulares a uma capela na periferia, Victor sentiu fúria explodir em seu peito. Ele foi pessoalmente. Chegou na capela numa tarde de sábado e encontrou seu filho sentado no chão, com um menino negro magro, os 2 rindo de alguma piada particular. "Theo!" Victor disse, sua voz cortante como vidro. "Para o carro agora." Theo empalideceu. "Papai, eu posso explicar." "Não há nada para explicar. Você mentiu para mim, fugiu de sua supervisão e está aqui com..." Victor olhou para Kael com desprezo óbvio.
Com esse menino? Esse menino tem nome, Theo disse com uma coragem nova em sua voz. E ele me salvou quando você não conseguiu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Victor olhou para o filho como se não o reconhecesse. Então seu olhar se voltou para Kael, que havia se levantado e estava parado ali pequeno e vulnerável. O que você quer? Victor perguntou friamente. Dinheiro, fama, porque está manipulando meu filho. Kael piscou confuso. Não estou manipulando ninguém. O Theo é meu amigo. Amigo? Victor repetiu com sarcasmo. Um menino de rua e o filho de um bilionário. Que conveniente. Quanto você quer para ficar longe dele? Padre Samuel entrou na sala naquele momento. Ele havia ouvido tudo da cozinha. Senhor Ashford, o senhor está sendo injusto. Kael não pediu nada ao seu filho. Foi Theo quem veio procurá-lo. E quem é você? Victor se virou para o padre. O cúmplice dele está ganhando quanto nessa farsa toda. Sou apenas um servo de Deus tentando proteger uma criança necessitada. Padre Samuel respondeu calmamente, mas havia aço em sua voz. Algo que o senhor deveria entender, já que também é pai. Não me diga como ser pai, Victor disse. Estou protegendo meu filho de pessoas que querem se aproveitar dele. Ele olhou para Kael novamente. Você realizou seu truque com meu filho. Parabéns, mas isso acabou agora. Se eu descobrir que você se aproximou de Theo novamente, usarei todos os recursos que tenho para destruir você e esta capela patética. Está claro. Papai, pare! Theo gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está sendo horrível, Kael não fez nada de errado. Você é uma criança, não sabe o que está dizendo, Victor respondeu. Agora vamos para casa. Imediatamente ele agarrou Theo pelo braço e o arrastou para fora. O menino olhou para trás para Kael, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. A porta da capela bateu atrás deles. Kael ficou parado, tremendo. Padre Samuel colocou a mão em seu ombro. Não é sua culpa, filho. Aquele homem está com medo. Medo de quê? Kael perguntou com voz pequena. De não conseguir controlar tudo, de que existam coisas no mundo que o dinheiro dele não pode comprar ou explicar. Kael se sentou no chão, abraçando os joelhos. Eu só queria ajudar. Não entendo por que ele está bravo comigo. O mundo é complicado. Kael e pessoas com muito poder às vezes esquecem de ser boas. Naquela noite, Kael dormiu mal. Ele continuava vendo o rosto de Victor cheio de raiva e desprezo. Já havia visto aquele tipo de olhar antes em adultos que o enxotavam de lugares que o chamavam de pivete, que o tratavam como lixo humano. Mas isso doía mais porque vinha do pai de Theo, seu único amigo de verdade. Helena soube da confrontação através de Victor. Ele a ligou naquela noite ainda furioso. Meu filho estava visitando aquele menino de rua às escondidas. Você consegue acreditar, depois de tudo que falei, todos os avisos. Victor, talvez você devesse considerar... Helena começou. Considerar o quê? Que meu filho está sendo manipulado, que existe algum curandeiro milagroso que desafia toda a ciência médica. Não seja ingênua, Helena. Mas a cura de Theo é real, Helena insistiu. Eu o examinei. Não existe explicação médica. Talvez devêssemos tentar entender ao invés de atacar. O que eu entendo é que preciso proteger meu filho, Victor disse, e farei o que for necessário para isso. Ele desligou antes que Helena pudesse responder. Ela ficou sentada no escuro de seu apartamento, o telefone ainda na mão. Em sua carreira inteira como neurologista, ela havia operado dentro dos limites do conhecimento científico, mas Theo a havia forçado a confrontar algo além desses limites. E quanto mais pensava sobre isso, mais precisava de respostas. No dia seguinte, ela foi à capela. Padre Samuel a recebeu com cautela. Mais problemas? Ele perguntou. Pelo contrário, vim falar com Kael se ele estiver disposto. Kael apareceu dos fundos, seus olhos ainda tristes da noite anterior. Helena se agachou para ficar na altura dele. Olá, Kael. Meu nome é Helena, sou médica. Tratei do Theo antes de você curá-lo. Kael não disse nada, apenas a estudou. Não vim causar problemas, Helena continuou. Vim porque preciso entender como você faz o que faz. Não sei.
Kael disse honestamente. Só peço para as pessoas ficarem melhores e às vezes elas ficam. Você sempre conseguiu fazer isso. Não sei, nunca tinha tentado antes do Theo, mas minha avó costumava dizer que eu tinha mãos boas, que quando eu tocava nela, quando estava doente, ela se sentia melhor. Helena passou a hora seguinte fazendo perguntas. Kael respondia com aquela honestidade simples que só crianças têm. Ele não entendia o que acontecia, não procurava glória ou dinheiro, não tinha nenhum plano mestre. Era apenas um menino fazendo algo que parecia natural para ele. Quando Helena saiu da capela, sua visão de mundo havia mudado. Ela havia passado 20 anos confiando apenas no que podia medir, testar e provar, mas estava diante de algo que desafiava tudo isso. E pela primeira vez, ela permitiu que a possibilidade de algo maior existisse em sua mente. Nos dias seguintes, ela voltou várias vezes. Levava comida, roupas novas para Kael, conversava com ele sobre coisas simples, suas esperanças, seus medos, suas memórias dos pais e começou a desenvolver um afeto maternal pelo menino que não tinha ninguém. Theo estava em prisão virtual. Depois da cena na capela, Victor havia dobrado a segurança. Sônia agora o acompanhava em todos os lugares. As saídas eram limitadas e monitoradas. Seu tablet foi confiscado, seu telefone verificado diariamente. Era como estar de volta na cadeira de rodas, só que dessa vez as grades eram invisíveis. Pai e filho mal conversavam. Victor estava sempre trabalhando, evitando confrontos. Theo passava os dias na grande mansão vazia, sua raiva crescendo a cada hora. Ele tinha suas pernas de volta, mas não tinha liberdade. Tinha riqueza, mas não tinha o único amigo verdadeiro que já tivera. Foi numa terça-feira à noite, 2 semanas após a confrontação na capela, que Theo tomou sua decisão. Esperou até ter certeza de que Victor estava trancado em seu escritório, imerso em trabalho. Sônia estava em seu quarto no anexo da casa. A casa tinha um sistema de alarme sofisticado, mas Theo havia crescido ali, conhecia os pontos cegos. Ele saiu pela janela de seu quarto, desceu pela árvore que sempre havia sido proibida e pulou o muro dos fundos. Levava apenas a roupa do corpo e 50 dólares que havia escondido. Não tinha plano além de encontrar Kael. A cidade à noite era diferente da cidade do dia. Theo nunca havia saído sozinho depois do anoitecer. As ruas da periferia eram escuras, iluminadas apenas por alguns postes espaçados. Ele se perdeu várias vezes, perguntou direções a pessoas que o olhavam com desconfiança. Levou 3 horas, mas ele finalmente encontrou a capela. Estava fechada e escura. Theo bateu na porta, mas ninguém atendeu. Padre Samuel provavelmente estava dormindo. O menino se sentou nos degraus da entrada, abraçou os joelhos e começou a chorar. O frio da noite penetrava suas roupas finas. Seu estômago roncava de fome. Ele não havia jantado antes de fugir. Ruídos estranhos vinham das ruas ao redor. Theo percebeu pela primeira vez como era assustador não ter um lugar seguro para ir. Esta era a vida que Kael vivia todos os dias. Foi assim que Kael o encontrou 2 horas depois. O menino negro estava voltando de uma entrega que havia feito para o padre, levando sopa para alguns idosos doentes. Quando viu Theo encolhido nos degraus, seu rosto mostrou surpresa e preocupação. Theo, o que você está fazendo aqui é perigoso à noite. Fugi de casa, Theo disse entre lágrimas. Meu pai me proibiu de ver você. Ele me vigia o tempo todo. Eu o odeio, Kael. Odeio tudo aquilo. Kael se sentou ao lado do amigo. Não deveria ter fugido. Seu pai vai ficar preocupado. Não vai, não. Ele só se preocupa com controlar tudo, com manter sua vida perfeita, onde nada sai dos planos dele. Mesmo assim, Kael disse gentilmente, você tem uma casa, tem comida, tem segurança. Essas coisas são importantes. Mas não tenho liberdade, Theo protestou. Não tenho amigos de verdade, só tenho paredes e regras e solidão. Kael ficou quieto por um momento. Então apontou para a rua escura. Vê aquilo ali? É liberdade. Posso ir onde quiser, quando quiser. Ninguém me diz o que fazer, mas também significa passar frio, passar fome, passar medo. Liberdade sem segurança não é tão boa quanto parece. Theo olhou para o amigo. Mesmo assim, eu prefiro estar aqui com você do que lá sozinho. Os 2 meninos passaram a noite abraçados nos degraus da capela, se protegendo do frio.
Quando o padre Samuel saiu para a missa da manhã, encontrou-os dormindo assim 2 garotos de mundos diferentes unidos pela amizade. Victor descobriu que Theo havia fugido às 6 da manhã, quando Sônia foi acordá-lo e encontrou o quarto vazio. Ele entrou em pânico absoluto. Sua primeira reação foi ligar para a polícia, mas Ricardo o convenceu a esperar. Eles poderiam encontrar o menino discretamente, sem envolver autoridades que fariam perguntas desconfortáveis sobre segurança e supervisão parental. Ricardo mobilizou sua equipe inteira. 10 homens começaram a vasculhar a cidade. Câmeras de segurança foram checadas, contatos foram acionados. Mas uma cidade grande pode engolir uma pessoa facilmente, especialmente uma criança que não quer ser encontrada. Victor estava destruído. Sentado em seu escritório, rodeado por todo o seu dinheiro e poder, percebeu que nada disso importava se não pudesse proteger seu filho. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, ele chorou. Foi Helena quem teve a ideia. Ela ligou para Victor por volta das 10 da manhã. Verifiquei a capela, ela disse. Onde mais ele iria? Aquele maldito lugar, Victor murmurou. Tudo volta para aquele maldito lugar. Vou até lá, Helena disse. Se ele estiver lá, ligo para você. Victor não podia esperar. Ele próprio foi para o carro instruindo Ricardo a segui-lo com a equipe. Se seu filho estava na capela, ele o tiraria de lá e, desta vez, tomaria medidas permanentes contra aquele menino de rua que havia causado todo esse caos. Eles chegaram na capela ao mesmo tempo que Helena. O sol estava alto agora e Padre Samuel estava dando café da manhã para os 2 meninos na cozinha. Theo comia com vontade. Ele nunca havia percebido como comida simples podia ser boa quando você estava realmente com fome. A porta da capela se abriu com força. Victor entrou como um furacão, seus olhos procurando freneticamente. Quando viu Theo sentado à mesa, são e salvo, seu alívio durou apenas 1 segundo antes que a raiva voltasse. Theo Ashford, você tem ideia do que fez, do susto que me deu. Theo se levantou, sua mandíbula travada em desafio. Eu queria que você sentisse como é não ter controle sobre tudo. Victor avançou, mas Helena o segurou pelo braço. Victor, acalme-se, ele está bem. É isso que importa. Está bem. Passou a noite nas ruas em perigo e está bem. Victor olhou para Kael com ódio. Você fez isso, colocou essas ideias na cabeça dele. Eu não fiz nada, Kael disse, sua voz tremendo mais firme. Theo veio sozinho. Mentira, Victor cuspiu. Você manipulou meu filho desde o início. Não sei que tipo de golpe está tentando aplicar, mas acabou. Ele olhou para Ricardo, que estava na porta com sua equipe. Quero esse menino investigado. Quero saber cada detalhe de sua vida e quero provas de que ele está operando algum tipo de fraude. Não é fraude, Helena interveio. Victor, você está deixando seu orgulho cegar você para a verdade. A verdade. Victor se virou para ela. A verdade é que não existem milagres, Helena. Você de todas as pessoas deveria saber disso. Existe explicação para tudo e vou encontrar a explicação para isso. Padre Samuel finalmente falou. Senhor Ashford, o senhor está com medo. Entendo isso, mas está direcionando seu medo para o alvo errado. Kael não é seu inimigo. Não me diga quem é meu inimigo, Victor respondeu. Quanto ao senhor padre, abrigar um menor sem documentação adequada é ilegal. Posso fazer com que esta capela seja fechada. Faça o que quiser, Padre Samuel disse calmamente. Mas não vai mudar o fato de que seu filho está infeliz e que a única vez que o vi sorrir de verdade foi ao lado de Kael. Victor olhou para Theo. É verdade. Você prefere este lugar, esta pobreza, à sua própria casa. Prefiro um amigo verdadeiro a uma prisão dourada, Theo disse. As palavras atingiram Victor como um soco. Ele olhou ao redor para o padre idoso, para a médica que o julgava com os olhos, para o menino de rua que havia virado sua vida de cabeça para baixo, para seu próprio filho que o encarava com uma mistura de raiva e dor. E pela primeira vez, Victor se perguntou se talvez, apenas talvez, ele estivesse errado. Mas seu orgulho era forte demais. Theo, vamos para casa agora. Não vou, Theo disse, enquanto você tratar Kael assim. Você é uma criança, não tem escolha. Victor o pegou pelo braço. Theo tentou se soltar, mas o pai era mais forte.
Kael deu um passo à frente instintivamente querendo proteger o amigo, mas Ricardo bloqueou seu caminho. Theo gritou e chutou enquanto era arrastado para fora. Kael! Ele gritava. Kael, me desculpe. A porta se fechou. O som dos gritos de Theo foi ficando mais distante conforme o carro se afastava. Kael ficou parado no meio da capela, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Helena se ajoelhou na frente dele. Não é sua culpa, ela disse repetindo as palavras do padre Samuel semanas atrás. Por que ele me odeia tanto? Kael perguntou. Eu só queria que o filho dele ficasse bem. Porque você representa algo que ele não consegue controlar. Helena respondeu. E pessoas como Victor Ashford não lidam bem com isso. Ela ficou com Kael pelo resto do dia junto com o padre Samuel. Os três conversaram sobre o que fazer. Estava claro que Victor não desistiria. Ele usaria seus recursos para tornar suas vidas difíceis. A questão era quanto dano ele estaria disposto a causar. A resposta veio no dia seguinte, quando Dante Morel publicou sua matéria. Ela apareceu em um site de notícias popular com o título em letras garrafais: O falso curandeiro da periferia, como um menino de rua, está enganando pessoas desesperadas. A matéria era devastadora. Dante havia distorcido cada fato, transformado cada milagre em coincidência suspeita e pintado Kael como um vigarista treinado por adultos sem escrúpulos. Ele havia até encontrado alguém disposto a afirmar mediante pagamento que Kael havia pedido dinheiro. A matéria mencionava a capela Padre Samuel e até Helena, insinuando que todos estavam envolvidos em uma fraude elaborada. E embora não citasse Victor diretamente, era óbvio quem havia financiado a investigação. A reação foi imediata. Manifestantes apareceram na capela, alguns defendendo Kael, outros acusando-o de charlatanismo. A mídia tradicional pegou a história. Repórteres cercavam o local. Padre Samuel teve que trancar as portas. Kael estava aterrorizado. Ele não entendia por que as pessoas estavam tão bravas, porque diziam coisas horríveis sobre ele. Helena tentou explicar, mas como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades da natureza humana, da mídia e da manipulação? Precisamos tirar você daqui, Padre Samuel decidiu. Está ficando perigoso. Mas para onde? Kael perguntou. Este é o único lugar que tenho. Pode ficar na minha casa, Helena ofereceu. Tenho um quarto extra, você estará seguro lá. Kael hesitou. Ele havia aprendido a não confiar facilmente, mas olhou para o rosto bondoso de Helena e viu sinceridade. Aceitou. Eles saíram pela porta dos fundos, evitando os repórteres. Helena levou Kael para seu apartamento, um espaço pequeno, mas acolhedor. Preparou o quarto de hóspedes, deu-lhe roupas limpas e fez uma refeição quente. Pela primeira vez em sua curta vida, Kael experimentou como era ser cuidado por alguém. Theo estava em seu quarto, recusando-se a sair ou a falar com o pai. Ele havia visto a matéria de Dante. Sabia que seu pai estava por trás disso. Sua raiva havia se transformado em algo frio e implacável. Victor bateu na porta várias vezes. Theo, precisamos conversar. Silêncio. Filho, sei que está bravo, mas fiz isso para proteger você. Mais silêncio. Theo, abra esta porta agora. Finalmente a voz de Theo veio de dentro, fria como gelo. Você destruiu a vida de uma criança inocente para proteger seu orgulho. Não tenho nada para falar com você. Victor sentiu algo quebrar dentro dele. Ele havia perdido sua esposa em um acidente, havia quase perdido seu filho para a paralisia e agora estava perdendo Theo de uma forma diferente, mas igualmente dolorosa por causa de suas próprias ações. Ele foi para seu escritório e se serviu um uísque depois outro. Pela primeira vez em anos, Victor Ashford permitiu que dúvidas entrassem em sua mente. E se ele estivesse errado? E se aquele menino fosse genuíno? E se em sua necessidade de controlar e explicar tudo, ele houvesse se tornado o vilão da história? Mas admitir erro não era algo que Victor fazia facilmente. Em vez disso, ele ligou para Ricardo. Quero vigilância sobre o menino 24 horas. Onde quer que ele esteja, quero saber e quero mais investigações. Tem que haver algo, alguma coisa que prove que é tudo fraude. Senhor Ashford, Ricardo disse cuidadosamente. Estive observando este caso de perto e, com todo respeito, não estou encontrando nada que indique fraude.
As pessoas que este menino ajudou são genuínas. Suas melhoras são reais. Talvez seja a hora de considerar que nem tudo tem uma explicação lógica. Você também, Victor disse amargamente. Todos ao meu redor ficaram loucos. Desligou antes que Ricardo pudesse responder. A Guerra Fria entre pai e filho durou uma semana. A mansão Ashford, antes apenas silenciosa, agora estava gelada. Os funcionários andavam nas pontas dos pés. Theo saía de seu quarto apenas para comer, sempre evitando o pai. Victor se enterrou em trabalho, mas pela primeira vez em sua carreira não conseguia se concentrar. Foi Dante quem, ironicamente, começou a mudar as coisas. Depois de publicar sua matéria, ele deveria ter ficado satisfeito. Havia cumprido o trabalho pelo qual Victor o pagara, mas algo o incomodava. Carla, a atriz que ele havia recrutado, não parava de ligar. Ela queria contar sua história real sobre como foi curada. Dante a ignorou no início, mas ela era persistente. Finalmente ele concordou em encontrá-la. Carla trouxe laudos médicos, anos de prescrições para enxaqueca, testemunhos de médicos e contou novamente como pela primeira vez em décadas estava livre da dor. Eu sei o que você escreveu, ela disse. Mas está errado, Dante. Aquele menino é real e você sabe disso. Dante passou os dias seguintes em conflito interno. Ele havia construído sua carreira expondo fraudes. Mas e se desta vez ele houvesse criado a fraude ao expor algo verdadeiro, começou a investigar novamente, mas desta vez procurando pela verdade, ao invés de confirmar uma narrativa pré-estabelecida. Conversou com José o Velho, que vivia no depósito com Rita e Lucas, e com dezenas de pessoas que Kael havia ajudado. Todos contavam histórias similares, melhoras inexplicáveis, um menino gentil que nunca pediu nada em troca, nenhum sinal de manipulação ou engano. Dante chegou ao apartamento de Helena numa quinta-feira à noite. Ela o recebeu na porta com desconfiança. Não tenho nada para falar com você, ela disse. Já causou dano suficiente. Eu sei, Dante disse. E vim me desculpar. Posso entrar. Helena hesitou, mas deixou-o passar. Kael estava na sala desenhando. Quando viu Dante, encolheu-se. Não vou machucá-lo, Dante disse rapidamente. Na verdade, vim pedir desculpas. Escrevi coisas terríveis sobre você, coisas que não eram verdade e preciso corrigir isso. Ele se ajoelhou na frente de Kael. Sei que não vai perdoar de imediato, mas vou escrever a verdade agora, a verdade real. Kael o estudou com aqueles olhos grandes e velhos demais para sua idade. Por quê? Ele perguntou simplesmente. Por que escreveu mentiras sobre mim? Porque alguém me pagou para fazer isso e porque sou covarde, mas não quero mais ser essa pessoa. Dante passou as próximas semanas investigando de verdade, conversou com médicos que haviam tratado pessoas ajudadas por Kael. Coletou testemunhos verificáveis, documentou casos onde melhoras inexplicáveis ocorreram após o toque do menino e finalmente escreveu uma segunda matéria. Esta teve o título Eu Estava Errado, a verdade sobre a criança curandeira. Nela, Dante admitiu ter sido contratado para difamar Kael. Não mencionou Victor por nome, mas as pistas eram claras. Apresentou evidências de curas genuínas e concluiu admitindo que, como jornalista cético, havia encontrado algo que desafiava a explicação, mas era inegavelmente real. A segunda matéria não viralizou tanto quanto a primeira. Boas notícias raramente viralizam, mas teve impacto. As manifestações na capela cessaram. Algumas pessoas começaram a pedir desculpas, e Victor Ashford, lendo a matéria em seu escritório às 3 da manhã, sentiu as últimas defesas de seu orgulho começarem a ruir. Ele a releu, viu os laudos médicos e pela primeira vez permitiu que a verdade realmente entrasse. Aquele menino de rua havia curado seu filho. Não havia truque. Não havia explicação científica, não havia fraude, apenas algo que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não podia controlar ou entender. Victor chorou aquela noite. Chorou pelo tempo perdido com Theo. Chorou pela crueldade com que trataram uma criança inocente. Chorou pela esposa, que não estava mais ali para guiá-lo quando ele se perdia. E quando o sol nasceu, ele finalmente sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Victor foi até o apartamento de Helena. Ela atendeu a porta com surpresa e desconfiança. O que você quer?
Ela perguntou friamente. Preciso falar com Kael. Por favor, para machucá-lo mais, não para pedir perdão. Helena estudou o rosto dele. Viu algo diferente ali. A arrogância havia sumido, substituída por algo mais humano: cansaço, arrependimento. Ela abriu a porta. Kael estava no sofá lendo um livro que Helena havia comprado para ele. Quando viu Victor, seu corpo inteiro ficou tenso, pronto para fugir. Victor entrou lentamente, como se aproximando de um animal assustado. Parou a alguns metros de distância e então, para espanto de todos, se ajoelhou. Kael, ele disse, sua voz quebrando. Eu te devo um pedido de desculpas. Na verdade, devo muito mais que isso. Você salvou meu filho, deu a ele algo que todo o meu dinheiro não conseguiu comprar, e eu retribuí com crueldade, com acusações, com tentativas de destruir você. Ele limpou as lágrimas que começaram a cair. Não tenho desculpa. Eu estava com medo de não entender, de não controlar, de admitir que existem coisas maiores que eu, mas isso não justifica nada do que fiz. Kael não disse nada, apenas olhou para aquele homem poderoso ajoelhado à sua frente, chorando. Não espero que me perdoe. Victor continuou, mas preciso que saiba que estava errado, completamente errado. Você não é um vigarista, não é um manipulador, é apenas um menino bom com um dom extraordinário. E eu quase o destruí por isso. Ele respirou fundo. Quero fazer as pazes. Quero oferecer a você algo que deveria ter oferecido desde o início. Não caridade, não pagamento, mas uma família. Quero que venha morar comigo e com Theo. Quero adotá-lo se você aceitar. Não para te controlar, não por obrigação, mas porque meu filho precisa de você e porque você merece ter uma casa, segurança, amor, tudo o que deveria ter tido desde que perdeu seus pais. O silêncio na sala era absoluto. Helena tinha lágrimas nos olhos. Kael estava imóvel, processando as palavras. Finalmente, com voz pequena, Kael perguntou. O Theo quer isso. Quer mais que qualquer coisa. Victor respondeu. Ele mal fala comigo desde que publiquei aquela matéria contra você, mas fala de você todos os dias. E o Senhor não vai mais me odiar. Eu nunca o odiei, Kael. Tinha medo de você, do que você representa, mas não mais. Quero aprender, quero tentar ser melhor. Kael olhou para Helena. O que a senhora acha? Helena se ajoelhou ao lado dele. Acho que você merece uma família. Kael. Merece ter um irmão que te ama, mas só se é isso que você quer. A escolha é sua. Kael pensou por um longo momento. Pensou em Theo, no único amigo verdadeiro que já tivera. Pensou na possibilidade de nunca mais passar fome, nunca mais dormir com frio, nunca mais ter medo. Mas também pensou em todas as pessoas nas ruas que ainda precisavam de ajuda. As pessoas que ele não poderia mais alcançar se vivesse atrás de muros. Posso continuar ajudando as pessoas? Ele perguntou a Victor. As pessoas que precisam, pode. Victor prometeu. Não vou te prender, não vou te controlar, apenas vou te proteger e te amar como um filho merece. Então sim, Kael disse. Quero ir. Victor não conseguiu se conter. Abraçou Kael, puxando o menino para si. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de sua esposa, ele permitiu que amor genuíno enchesse seu peito ao invés de medo e controle. A mudança de Kael para a mansão Ashford aconteceu 1 semana depois. Helena ajudou assumindo um papel de tia afetuosa. Padre Samuel abençoou a transição, mas fez Victor prometer que Kael poderia visitar a capela sempre que quisesse. Quando Kael chegou, Theo estava esperando na porta. Os 2 meninos se olharam por um momento. Então Theo correu e abraçou Kael com força. Você vai ficar? Ele perguntou. Para sempre, se seu pai deixar. Não só deixo, como insisto. Victor disse pela primeira vez com um sorriso genuíno em seu rosto. Os meses seguintes trouxeram mudanças para todos. Kael recebeu educação formal pela primeira vez com tutores pacientes que entendiam seu atraso acadêmico. Descobriu que adorava matemática e desenho. Ganhou peso, cresceu alguns centímetros, perdeu aquela aparência assustada de criança de rua, mas não perdeu sua essência. 2 vezes por semana, Victor o levava à capela ou aos bairros pobres onde Kael orava por quem precisava.
O empresário observava fascinado e humilde enquanto seu filho adotivo tocava em pessoas doentes e elas melhoravam. Ele nunca entendeu como funcionava, mas aprendeu a aceitar o mistério. Theo floresceu com um irmão. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, a mansão Ashford tinha risadas. Os dois meninos compartilhavam quartos próximos, passavam horas jogando, conversando, simplesmente sendo crianças. Kael ensinou Theo sobre gratidão pelas pequenas coisas. Theo ensinou Kael sobre sonhar grande. Helena se tornou presença constante na casa. Jantares semanais viraram tradição. Ela e Victor desenvolveram um relacionamento de respeito mútuo, às vezes discordando, mas sempre unidos pelo bem-estar dos meninos. Ela continuou estudando o fenômeno de Kael, não para explorar, mas para documentar. Apresentou artigos em conferências médicas, sempre protegendo a identidade do menino, sempre admitindo que havia coisas além da compreensão científica atual. Dante continuou escrevendo, mas mudou seu foco. Passou a investigar causas sociais, a dar voz aos esquecidos. Sua redenção não apagou o mal que causou, mas ele tentava compensar um dia de cada vez. Victor ocasionalmente o contratava para investigações, mas agora com propósito diferente: encontrar organizações fraudulentas que exploravam os pobres, expor políticos corruptos que desviavam verbas sociais. Padre Samuel recebeu uma doação generosa de Victor suficiente para reformar a capela e expandir o trabalho de assistência. Construíram um abrigo anexo com 20 camas, uma cozinha industrial e um pequeno consultório médico. Helena voluntariava ali 2 vezes por semana. Kael visitava sempre, ajudando na distribuição de alimentos e orando por quem pedia. José, Rita e Lucas ganharam quartos permanentes no novo abrigo. José finalmente tratou seus pulmões adequadamente e conseguiu um emprego leve como zelador da capela. Rita começou a ajudar na cozinha e descobriu talento para a culinária. Lucas voltou para a escola com bolsa paga por Victor, determinado a terminar os estudos. Sônia foi dispensada com generosa indenização. Marina recebeu ligação de Victor 3 meses após sua demissão. Ele pediu desculpas formalmente e ofereceu seu emprego de volta com um aumento salarial. Ela aceitou feliz por reencontrar Theo e conhecer Kael. Os 3 desenvolveram relação calorosa com Marina, sendo a figura materna que faltava aos meninos. Ricardo, o chefe de segurança, reduziu suas atividades mais questionáveis depois de testemunhar a transformação de Victor. Começou a selecionar clientes baseado em ética ao invés de apenas pagamento. Ofereceu proteção gratuita para a capela e para outros projetos sociais na região. Carla, a atriz que teve suas enxaquecas curadas, usou sua experiência como catalisador. Voltou para os palcos em pequenas produções teatrais, agradecida por, finalmente, poder trabalhar sem dor constante. Eventualmente escreveu e encenou uma peça sobre segundas chances e redenção inspirada vagamente em sua experiência. 6 meses após a adoção, a vida na mansão Ashford havia encontrado novo equilíbrio. Numa tarde de sábado, Victor reuniu a família estendida Kael, Theo, Marina, Helena e Padre Samuel para jantar. A mesa grande, que costumava servir apenas para reuniões de negócios, agora estava cheia de risadas e conversas animadas. Theo contava uma história engraçada sobre a aula de educação física quando Kael o interrompeu. Pai, posso perguntar uma coisa? Victor ainda se emocionava quando Kael o chamava assim. Claro, filho. Porque o Senhor mudou, quero dizer, realmente mudou. Não foi só porque escreveram aquela matéria. Victor colocou o garfo na mesa. Pensou cuidadosamente antes de responder. Porque percebi que estava destruindo a única coisa que realmente importava, minha relação com Theo. Passei 3 anos tentando curar a paralisia dele com ciência e dinheiro. Quando você conseguiu em minutos com algo que eu não entendia, meu orgulho ficou ferido. Senti que meu poder, minha inteligência, tudo que eu construí, não valia nada. Então ataquei você, ao invés de agradecer. Ele balançou a cabeça. Mas quando Theo fugiu de casa, quando o vi escolher passar a noite na rua, ao invés de ficar comigo, entendi que minhas conquistas não definiam meu valor, mas sim minha capacidade de amar e ser amado.
Estava falhando miseravelmente nisso. Foi corajoso admitir o erro. Padre Samuel comentou: muitos homens em sua posição nunca conseguem. Não foi coragem. Victor disse honestamente. Foi desespero. Estava perdendo meu filho. Já havia perdido minha esposa. Não podia perder Theo também. Ele olhou para Kael. Você me deu mais que apenas a cura do Theo. Me deu a chance de ser pai de verdade novamente, de ter uma família de verdade. E agora eu tenho um irmão. Theo adicionou abraçando Kael, o melhor irmão do mundo. Kael sorriu aquele sorriso que iluminava seu rosto. Eu também. E pai e tia Helena e vovô Samuel. Sua expressão ficou séria por um momento. Às vezes ainda sonho com meus pais verdadeiros, com o fogo. É normal, Helena disse gentilmente. Eles sempre farão parte de você. Mas agora você tem uma nova família também. Uma não substitui a outra. Minha avó costumava dizer que família não é só sangue. Kael disse. É quem fica quando tudo fica difícil. Ele olhou ao redor da mesa. Vocês ficaram. Marina limpou lágrimas discretamente. Victor segurou a mão de Kael. Padre Samuel murmurou uma oração baixinha de gratidão. Theo quebrou o momento emocional com o timing perfeito de criança. Então quem quer sobremesa? A cozinheira fez bolo de chocolate. Todos riram. A vida continuava como sempre continua, mas agora com mais leveza. Nos meses seguintes, Kael continuou ajudando pessoas, mas de forma mais estruturada. Victor criou uma fundação com Helena como diretora médica. Organizaram dias específicos onde pessoas podiam vir buscar ajuda. Não prometiam milagres. Kael deixou claro que nem sempre funcionava, mas ofereciam esperança junto com o atendimento médico adequado. Helena coordenava com médicos voluntários que tratavam casos que a medicina convencional podia resolver, enquanto Kael atendia aqueles além da medicina. O fenômeno de Kael atraiu atenção internacional. Pesquisadores queriam estudá-lo, religiosos queriam canonizá-lo, céticos queriam desacreditá-lo. Victor protegeu o filho ferozmente de todos, permitindo apenas pesquisa respeitosa que não transformasse Kael em cobaia ou espetáculo. Theo cresceu forte e saudável. Entrou para o time de futebol da escola, algo impossível antes da cura. Cada vez que marcava gol, procurava Kael na arquibancada. Cada vitória era compartilhada com o irmão que lhe devolveu as pernas. Um ano após a adoção, na data exata, Victor organizou uma pequena festa apenas família próxima. Ele havia preparado um discurso, mas quando chegou a hora, as palavras falharam. Ele apenas abraçou seus 2 filhos e chorou lágrimas felizes. Kael, vestindo roupas bonitas que ainda o deixavam desconfortável, às vezes olhou ao redor da sala. Via Theo, seu irmão e melhor amigo. Via Victor, o homem que passou de inimigo a pai amoroso. Via Helena, que o ensinou que ciência e fé podiam coexistir. Via Padre Samuel, que lhe deu o primeiro abrigo quando mais precisou. Via Marina, que cuidava dele com ternura maternal. Via até Dante convidado, apesar do passado problemático, porque todos mereciam uma segunda chance. 1 ano atrás eu dormia em um depósito abandonado. Kael disse quando pediram que falasse algo. Tinha fome na maioria dos dias, tinha frio na maioria das noites, tinha medo o tempo todo. Ele sorriu. Hoje tenho casa, tenho comida, sempre que quero tenho cama quente, mas mais importante, tenho família, tenho amor. Ele olhou para Victor. Meu pai sempre pergunta se estou feliz aqui, se não sinto falta da liberdade das ruas. Ele balançou a cabeça. Liberdade sem amor é solidão. Aqui tem os 2. Não houve olhos secos na sala. A vida estabeleceu um ritmo. Manhãs eram para a escola. Ambos os meninos estudavam com tutores. Tardes eram para brincadeiras, esportes, simplesmente ser criança. 2 vezes por semana, trabalho voluntário na fundação ou na capela. Domingos eram sagrados para a família todos juntos. Kael nunca perdeu sua fé simples. Continuava agradecendo antes de cada refeição, antes de dormir. Mas agora, Theo frequentemente se juntava a ele. Victor, o homem que não acreditava em nada além de lógica, começou a ir à missa dominical com os filhos, não por conversão súbita, mas por respeito,
e porque percebia que rituais compartilhados fortaleciam laços familiares. Helena publicou um livro sobre casos médicos inexplicáveis, dedicando um capítulo inteiro a Theo, sem nunca mencionar nomes reais. Concluiu admitindo que a medicina ainda tinha muito a aprender sobre a capacidade humana de cura. O livro gerou controvérsia em círculos médicos, mas também abriu mentes. Dante ganhou um prêmio de jornalismo por uma série de reportagens sobre desigualdade social e sistemas de apoio comunitário. Em entrevista ao receber o prêmio, admitiu que quase arruinou a vida de uma criança inocente e que isso o transformou completamente. Não pediu aplausos por sua mudança, disse que era o mínimo esperado de qualquer ser humano decente. Padre Samuel viveu para ver seu sonho realizado, o abrigo sempre cheio, ajudando dezenas de pessoas mensalmente. Nos últimos anos de vida, sentava em uma cadeira de balanço na entrada da capela, observando o movimento sorrindo para cada pessoa que entrava. Morreu dormindo aos 79 anos em paz. Seu funeral lotou a capela. Kael chorou mais que nos funerais dos próprios pais, porque Padre Samuel fora quem primeiro acreditou nele. 2 anos após a adoção, o processo legal finalmente se completou. Kael oficialmente se tornou Kael Ashford. Victor emoldurou a certidão de adoção e a pendurou em seu escritório, onde todos podiam ver. As curas continuaram, mas com menor frequência. Kael estava crescendo. A vida de criança normal tomava mais tempo. Ele não se importava. Ajudava quando podia, mas também aproveitava ser apenas um menino. Jogava videogame com Theo, reclamava de lição de casa, brigava por bobagens como irmãos fazem. Victor transformou-se em pai dedicado, reduziu horas de trabalho, delegou mais responsabilidades, jantava com os filhos toda a noite e ajudava com a lição de casa apesar de contratar tutores. Ia a todas as partidas de futebol de Theo e a todos os recitais de arte de Kael. Marina casou com um homem bom que conheceu na capela. Victor pagou o casamento modesto, mas bonito. Ela continuou trabalhando para a família Ashford porque queria, não porque precisava. Os meninos foram pajens orgulhosos em ternos pequenos. Helena nunca casou, mas encontrou propósito renovado. Dividia o tempo entre a prática médica, o trabalho na fundação e o tempo com seus sobrinhos adotivos. Ensinou Kael sobre ciência. Ensinou Theo sobre compaixão médica. Ensinou Victor sobre humildade. A fundação cresceu, abriu uma segunda clínica em bairro diferente e uma terceira em cidade vizinha. Atendiam milhares anualmente oferecendo cuidado médico gratuito, independente de milagres. Kael visitava quando podia, mas a fundação funcionava mesmo sem ele. Era sobre ajudar pessoas, não sobre um menino especial. Ricardo eventualmente se aposentou da segurança privada e abriu uma academia de artes marciais para jovens carentes. Usava a disciplina física para ensinar disciplina de vida. Victor financiou o projeto inicial. Dezenas de adolescentes encontraram propósito e estrutura ali. José viveu mais 10 anos com os pulmões funcionando bem. Trabalhou na capela até morrer aos 87 anos fazendo o que amava. Rita se tornou chefe de cozinha do abrigo, suas refeições conhecidas em toda a região. Lucas terminou a escola, entrou para a universidade com bolsa integral. Formou-se em assistência social e voltou para trabalhar na fundação, retribuindo a ajuda que recebeu. Carla nunca se tornou atriz famosa, mas encontrou felicidade em teatro comunitário. Dirigiu programas de arte-terapia para crianças traumatizadas. Suas enxaquecas nunca voltaram. Quando Kael completou 12 anos, Victor organizou uma festa maior. Amigos da escola família e pessoas da comunidade que Kael ajudara ao longo dos anos estavam presentes. Theo, agora com 14, fez um discurso emocionado sobre o irmão que o salvou em todos os sentidos. Kael estava diferente do menino magro e assustado de 4 anos atrás. Tinha a altura normal, peso saudável e a confiança que vinha de ser amado, mas sua essência permanecia. A mesma bondade, a mesma fé simples, a mesma vontade de ajudar. Durante a festa, um homem idoso se aproximou de Victor.
Era um paciente que Kael ajudara anos atrás com artrite severa que limitava movimentos. Depois de Kael orar por ele, a dor diminuiu significativamente. Vim agradecer, o homem disse. Seu filho me devolveu qualidade de vida, não só com a cura, mas mostrando que ainda existe bondade no mundo. Victor apertou a mão do homem emocionado. Ele me devolveu muito mais que isso, me devolveu humanidade. Anos passaram. Theo entrou para o time de futebol profissional júnior. Kael descobriu talento para a arte e começou a vender pinturas, doando todo o lucro para a capela e a fundação. Victor expandiu negócios, mas manteve o compromisso de estar presente para os filhos. Helena publicou o segundo livro, este sobre resiliência humana e o poder de conexões sociais na cura. O dom de Kael nunca desapareceu, mas amadureceu. Ele não curava tão frequentemente, mas quando o fazia, parecia mais focado, mais intencional. Aprendeu a aceitar que não podia salvar todos, que às vezes pessoas morriam, apesar de orações que mistérios permaneceriam mistérios. Numa noite 5 anos após a adoção, Kael encontrou Victor em seu escritório. O homem estava olhando fotos antigas dele e da esposa de Theo bebê, de tempos mais simples. Está com saudade dela? Kael perguntou, sentando ao lado do pai. Sempre, Victor admitiu. Ela seria tão orgulhosa de quem Theo se tornou e o amaria como filho próprio. O senhor acha que ela aprovaria tudo isso? Me adotar mudar tanto? Victor sorriu. Ela provavelmente bateria na minha cabeça por ter demorado tanto para fazer a coisa certa. Minha esposa era sábia assim. Ele olhou para Kael. Sabe o que mais sinto falta dela me manter com os pés no chão. Depois que morreu, perdi essa âncora. Fiquei à deriva em trabalho e controle. Ele tocou o rosto do filho. Você me deu uma nova âncora. Você e Theo me lembraram do que realmente importa. Família, Kael disse. Família? Victor concordou. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, pai e filho unidos, não por sangue, mas por escolha e amor. O tempo continuou sua marcha inevitável. Theo recebeu proposta de um time profissional importante aos 18 anos. Kael foi aceito em uma escola de artes prestigiada. Victor, agora na casa dos 50, começou a desacelerar ainda mais, preparando a sucessão de negócios para eventualmente passar para os filhos se quisessem. A fundação se tornou referência nacional em combinar cuidado médico com apoio comunitário. Helena assumiu o cargo de diretora executiva, expandindo operações para 5 cidades. Atendiam 50.000 pessoas anualmente. Kael visitava quando podia, mas a fundação prosperava por mérito próprio, não dependia de milagres. A capela de Santo Antônio foi reformada novamente, desta vez com um vitral grande retratando uma cena abstrata de esperança e luz. Não mostrava Kael especificamente, ele insistira nisso, mas representava a ideia de renovação e segundas chances. Uma placa na entrada homenageava Padre Samuel e todos que contribuíram para a transformação do lugar. Dante publicou um livro de memórias aos 45 anos. O capítulo central era sobre o caso Kael, sobre como quase destruiu uma criança inocente e como isso o forçou a reavaliar tudo. Não se pintou como herói da própria história de redenção. Foi brutalmente honesto sobre suas falhas e sobre o trabalho constante que se leva para ser melhor. Os lucros do livro foram doados integralmente para programas de alfabetização em comunidades carentes. Marina teve 3 filhos e Theo e Kael eram tios honorários mimando as crianças sempre que possível. Victor era avô honorário, surpreendendo a si mesmo com a quantidade de paciência que tinha para bebês. Quando Kael completou 18 anos, Victor o chamou para uma conversa séria. Sentaram na biblioteca, lugar onde tantas conversas importantes aconteceram ao longo dos anos. Você é adulto agora, Victor começou. Livre para fazer escolhas próprias, mas quero que saiba que sempre terá um lar aqui. Não importa onde a vida te leve, esta é sua casa. Eu sei, pai, e não pretendo ir a lugar nenhum. Ainda não, pelo menos. Victor tirou um envelope do bolso. Mandei preparar isso. É um fundo fiduciário em seu nome. Suficiente para garantir um futuro confortável. Você pode usar para a escola para iniciar projetos para o que quiser. Kael pegou o envelope, mas não abriu.
Obrigado, mas não precisa disso para eu saber que me ama. Eu sei, mas quero que tenha a segurança que nunca teve quando criança. Quero que nunca mais passe fome, nunca mais tenha medo, nunca mais precise carregar sacos de cimento para sobreviver. Kael abraçou o pai. Esses dias nas ruas me ensinaram muito. Me ensinaram empatia, gratidão, fé. Não me arrependo deles mesmo sendo difíceis. Me tornaram quem sou. E você se tornou um homem incrível, Victor disse com voz embargada. Sou orgulhoso de ser seu pai. Theo entrou naquele momento agora um jovem de 20 anos, alto e forte. Interrompendo o momento familiar de novo, ele brincou. Sempre, Kael Hill é seu talento especial. Os três se abraçaram, pai e 2 filhos. Família criada não por sangue ou acidente, mas por escolha consciente de amar apesar de tudo. Helena faleceu aos 73 anos pacificamente após uma vida plena de propósito. Seu funeral foi imenso. Centenas de pacientes que ela tratara, famílias que ajudara, vidas que tocara. Kael e Theo carregaram o caixão junto com outros 4. Victor fez o elogio, a voz quebrando ao falar sobre a mulher que desafiou suas certezas e o ajudou a enxergar além da lógica fria. Com a morte de Helena, Kael assumiu a direção da fundação aos 25 anos. Tinha diploma em administração e arte, mas mais importante, tinha paixão genuína pela missão. Expandiu programas, criou parcerias com universidades e manteve o foco na dignidade humana acima de tudo. Theo se tornou um jogador profissional bem-sucedido, mas nunca esqueceu sua origem. Criou o Instituto Helena para crianças com deficiências físicas, oferecendo fisioterapia e esportes adaptados gratuitamente, em homenagem à médica que cuidou dele por anos. Victor viveu para ver netos filhos de Theo e mais tarde filhos de Kael. Aposentou-se completamente aos 65, passando dias com a família viajando, finalmente relaxando. Morreu aos 78 anos cercado por todos que amava. Suas últimas palavras foram para Kael: obrigado por me salvar. Kael herdou a mansão e os negócios, mas manteve uma vida relativamente simples. Morou na casa, transformou-a em lar acolhedor, sempre cheio de gente. Continuou ajudando pessoas quando seu dom era necessário, mas de forma quieta, sem publicidade. Pintou e ensinou arte para jovens carentes e viveu uma vida de propósito. O dom nunca o deixou completamente. Mesmo velho, ocasionalmente colocava mãos enrugadas sobre alguém necessitado, e aquele calor antigo voltava. Menos frequente, menos dramático, mas ainda presente, testemunho de algo maior que qualquer um compreendia. Theo manteve contato próximo com o irmão pela vida toda. Mesmo depois da aposentadoria do futebol, mesmo com família própria, visitava semanalmente irmãos por escolha, unidos por experiência compartilhada de redenção e segundas chances. A fundação prosperou por gerações. Netos de Kael eventualmente assumiram mantendo a missão original, mas adaptando-a aos tempos modernos. Atendiam milhões eventualmente combinando medicina moderna com abordagem holística de dignidade humana. A Capela de Santo Antônio ainda existe, reformada várias vezes, mas mantendo sua essência. Uma placa de bronze na entrada conta a história sem nomes. Um lugar onde um menino perdido encontrou um lar. Onde um homem poderoso aprendeu humildade. Onde vidas foram transformadas por bondade simples. Que todos que entrem aqui encontrem a mesma graça. Anos se tornaram décadas. A história de Kael e Theo se tornou lenda local, depois nacional. Detalhes foram exagerados, alguns fatos esquecidos, mas a essência permaneceu. Um conto sobre compaixão vencendo o orgulho, sobre amor construindo pontes entre mundos diferentes, sobre uma criança com fé simples transformando vidas ao redor. Quando Kael estava em fim de vida, cercado por filhos, netos e bisnetos, alguém perguntou se tinha arrependimentos. Nenhum, ele respondeu com voz fraca, mas firme. Vivia uma vida mais abençoada do que poderia imaginar quando dormia em depósitos abandonados. Tive um pai amoroso, um irmão incrível, uma família enorme, um propósito real. Ele sorriu. Só queria ter agradecido mais a Deus, as pessoas, ao universo. Nunca agradeço o suficiente. Você agradeceu toda a noite da sua vida, um de seus filhos disse. Então, foi um bom começo.
Kael riu, fechou os olhos pela última vez em paz, rodeado por amor, deixando um legado não de milagres, mas de bondade consistente e amor transformador. A história termina não com um fim, mas com uma continuação, porque o verdadeiro impacto de uma vida não é medido em anos vividos, mas em vidas tocadas. E Kael tocou milhares direta ou indiretamente. Victor aprendeu humildade. Theo ganhou um irmão e as pernas. Helena expandiu sua compreensão de cura. Dante encontrou redenção. Marina Ricardo, Padre Samuel, José Rita, Lucas, Carla e incontáveis anônimos, todos transformados por sua interação com um menino que simplesmente queria ajudar. O legado vive na Fundação, ainda operando no Instituto, e em inúmeros projetos sociais inspirados pela história. Vive em cada pessoa que escolhe a bondade sobre o orgulho, a compaixão sobre o controle, o amor sobre o medo. E assim termina o conto de Kael e Theo, não com um grande final dramático, mas com uma verdade simples. Amor genuíno transforma tudo que toca. Segundas chances existem para quem tem a coragem de aceitá-las. E às vezes uma criança de 8 anos com fé inabalável pode ensinar um bilionário poderoso sobre o que realmente importa na vida,